É, Nessa aula, que ela vai ser talvez um pouquinho mais longa que as outras, vou falar sobre alguns processos energéticos da célula, no caso, é o que está lá no livro de vocês, que é respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Isso é referente aos capítulos 8 e 9 da apostila. E que eu trouxe algumas imagens aqui, que algumas vocês não vão conhecer, mas eu imagino que no decorrer da aula vocês vão vir a conhecer melhor esses caras aqui. E umas imagenzinhas aqui que eu imagino que vocês já viram em algumas outras aulas, e que a gente tem um focinho de cachorro, que afinal de contas a gente vai falar de respiração, e um pão, que mais tarde a gente vai explicar porque que tem um pão aqui. Gente, só lembrando aqui, esse é o Juan, lá do Residência Pedagógica, eles já dão a aula para vocês de um dos pets, e eu sou a Ana, eu estou aqui só para acompanhar a aula do Juan, tá? A aula não é minha, não sou eu que vou ficar falando aqui, eu vou só acompanhar a aula deles, eu espero que vocês gostem muito, eu tenho certeza que ela tá show de bola. Esqueci de me apresentar. Vamos lá, eu peguei esse pedacinho aqui do pet para poder dar uma introdução a alguns processos que são metabólicos e são essenciais para o funcionamento de uma célula, e que a gente vai precisar de saber deles para poder falar um pouquinho de respiração e de fotossíntese, por exemplo. Então, uma reação anabólica, ela nada mais é do que uma reação de síntese, ou seja, a gente pega moléculas complexas, dá energia para elas, e elas acabam transformando essa energia em energia de ligação entre os átomos, por exemplo, como está representado aqui. Uma reação catabólica, ela vai fazer o oposto disso, que vai ser com essas ligações a gente vai quebrar elas, e com essa quebra de essas ligações entre os átomos dessas moléculas mais complexas, a gente é capaz de liberar energia e formar moléculas mais simples. Sabendo disso, a gente vai começar a explicar aqui respiração celular, que é um processo que basicamente catabólico. A gente tem a imagem aqui de alguns seres vivos que respiram. A gente tem um golfinho que respira por esse buraco aqui principalmente, que a gente chama de narina, mas essa narina está num lugar um pouquinho diferente do que a gente vê na gente, né? Esse opérculo aqui foi lá para a testa do golfinho. A gente tem aqui uma lagarta, né? Ela tem espiráculos, esses pontinhos aqui laterais são todos espiráculos. A gente tem aqui um ser humano, né? Uma representação de um ser humano, pelo menos. Que a gente tem aqui as vias aéreas, que todo mundo sabe como é que o ser humano respira, eu imagino. E a gente tem uma folha aqui, que é uma planta, mas planta também respira. Então vamos lá. Para respirar, a gente respira. Oi. E falando nesse negócio de planta também respira, eu já vi uma questão muito legal, que é o seguinte: as plantas fazem fotossíntese durante o dia, você vai falar isso mais para frente, porque precisa de luz para fazer fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese durante o dia, que horas que elas respiram? Durante o dia e à noite também. Pois é, o dia inteiro. Eu já vi questão, eu já vi aluno marcando assim, não, se ela respira, se ela faz fotossíntese durante o dia, ela só pode respirar à noite. Não, elas respiram o dia inteiro também, né? Igual todos os outros seres. Então, fundamental aqui, respiração. Todo mundo respira o ar, e o ar que a gente quer, né? A molécula que a gente quer é o oxigênio. Só que o oxigênio que a gente pega para poder trocar esse oxigênio pelo gás carbônico, que a gente utiliza durante nossos processos metabólicos no nosso corpo. Mas aqui, não é só, mas mesmo que essa troca gasosa, né, troca de oxigênio por gás carbônico, seja um dos processos que a gente vê na nossa respiração corpórea, né, corporal, sei lá como é que é o nome, para falar a verdade. Na respiração celular, a gente tem um pouquinho mais coisas. Então a gente vai ter a glicose, o processo de respiração celular começa com a glicose,
uma molécula de glicose, que é esse cara aqui. Coloquei a cara dele aqui para vocês saberem como é que ele é. Ela, né, a glicose. É, e ela termina com a liberação de energia. Vocês não têm a cara da energia aqui ainda, mas eu posso te dizer que ela é um pouquinho mais complexa. Então, a principal forma que a gente armazena energia, pelo menos por um tempo curto, é com o ATP, o adenosina trifosfato. E essa aqui é a cara do ATP. Além disso, a gente também, nesse processo de respiração celular, a gente acaba produzindo água. E vou mostrar na hora exatamente como é que a gente faz água desse negócio, porque eu imagino que quando a gente pensa em respiração, a gente não pensa muito em água, apesar de que quando a gente respira, a gente solta vapor d'água pela respiração. Mas não tem tanto a ver com o processo de respiração celular. Não se confunde. E aqui está a fórmula geral, né? Equação geral. Aí a equação geral é C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais oxigênio, 6 moléculas, que geram 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e energia, que é armazenada na forma de ATP. Então, continuando, a gente pode dividir a respiração em 3 etapas principais. A primeira é a glicólise, que começa com a glicose, né? Como o nome já diz, é uma quebra da glicose. Essa parte ela acontece no citoplasma. E o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que acontece na mitocôndria. Vamos começar com a glicólise, então. Então, a primeira coisa que acontece na glicólise é transformar a glicose em 2 piruvatos. Dessa forma, a gente pode dizer que a glicose foi quebrada, né? Que ela tem 6 carbonos, ela acaba sendo quebrada em 3 carbonos. 2 piruvatos, 2 vezes 3, 6. E gera energia. Da mesma forma que a gente mostrou lá na fórmula, a energia é em forma de ATP. Além do ATP, a propósito, isso acontece no citoplasma, inclusive, como eu já disse. Aí o que vai acontecer? Esses carinhas loucos aqui, que são o ADP e o fosfato, vão ser transformados em ATP nesse processo. Além disso, essa molécula grandona aqui, esquisita, ela vai sofrer um processo que ela vai ganhar um átomo de hidrogênio só. A única diferença é esse maisinho aqui. Então, vocês estão vendo aqui? Tem um maisinho aqui e aqui não tem um maisinho. Essa é a única diferença, mas ela é importante. Vocês não precisam saber isso de ficar lembrando isso aqui agora, porque isso aqui é importante mais da tarde quando a gente for ver fermentação. Então, por enquanto, lembra basicamente desses 2 ATPs aqui, que são energia propriamente dita, que são gerados durante esse processo de glicólise. Então é isso aí. A gente começa com a glicose e a gente acaba com 2 piruvatos, 2 ATPs e esses 2 NADHs aqui, que são aqueles caras que eu vou falar na fermentação. Aí mais tarde, a gente vai para o ciclo de Krebs, que a gente vai usar justamente esse piruvato que a gente produziu na primeira fase, que é da glicólise, e a gente vai transformar esse piruvato em acetil-CoA, que é essa molécula aqui, ó. Esse CoA aqui nada mais é do que essa coisa louca aqui, que chama coenzima A, que ela vai ser utilizada para poder ajudar no processo de organização lá do metabolismo na mitocôndria já. E dessa forma, a gente vai já liberar o primeiro CO2 que a gente vai ver nesse processo, que vai ser justamente porque a gente quebra esse piruvato que tem 3 carbonos, uma molécula que tem 2 carbonos e a coenzima A toda aqui, que está ligada nela. Como eu disse, o piruvato vai ser transportado para a mitocôndria. Então, a partir daqui, o processo é na mitocôndria. Ciclo de Krebs na mitocôndria, lembre-se disso. E esse aqui é o próprio ciclo de Krebs. Eu peguei essa imagem justamente lá da apostila de vocês. Então, começamos aqui com o acetil-CoA. A gente vai ter várias transformações aqui, fusões, né, com outras moléculas, que vão acabar voltando para o acetil-CoA. Mas, durante esse tempo, a gente vai ver que tem aqui mais CO2 sendo produzido e liberado. E no final das contas, a gente tem também a produção de ATP. Então, cada vez que a gente faz esse ciclo de Krebs, a gente produz ATP também.
e libera CO2, que a gente pegou lá lá da glicose lá no começo e foi soltando CO2 na célula. Então, ciclo de Krebs, a gente vê aqui que a gente liberou 3 CO2. O primeiro CO2 a gente viu que foi transformando o piruvato em acetil-CoA. Mais 2 vezes aqui, é, durante o ciclo, a gente liberou mais 2 CO2. Então, totalizando 3 CO2 e uma molécula de ATP. Mas lembrando que isso aqui é para cada piruvato, no caso. E a glicose, ela vai ser dividida em 2 piruvatos. Então, se a gente quer falar da produção por glicose, a gente dobra isso daqui. E, depois disso, a gente vai para a cadeia respiratória, que é a última fase da respiração. Então, Juan, só para lembrar aqui, foram produzidas na quebra de uma glicose 2 ATPs. 2 ATPs. Isso? 2 ATPs. Antes já tinha sido produzido algum ATP? Tinha sido produzido ATP, mas lá na glicose, no caso. Na glicólise. Então, na glicólise eu tenho quantos ATPs? 2 ATPs da glicose, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs. Porque essa conta final ela vai ser importante para a gente, até para a gente poder separar, né, o ganho energético da respiração em comparação com a fermentação. Sim. Né? Então a gente vai guardando aí, aluno, de onde estão vindo esses ATPs, tá? 2 lá da glicólise, mais 2 agora do ciclo de Krebs, e agora vai vir mais um tantão, não é isso? Exatamente, a cadeia respiratória é a parte mais energética desse processo, né? A gente vai ver que ele tem não é basicamente uma quebra não libera energia quebrando moléculas, como a gente vê lá na glicólise e no ciclo de Krebs, mas ele tem uma forma diferente de obter essa energia. A gente vai ver aqui um esquema que a gente tem, vocês têm lá no apostila de vocês, que diz que a fórmula geral aqui seria pegar 2 prótons de hidrogênio, né, 2 hidrogênios, juntar com meia molécula de O2 e liberar água. E nessa brincadeira a gente faz 26 a 28 ATPs. Claro que tem muita coisa que está escondida aqui, né? Porque, afinal de contas, se fosse tão fácil assim fazer ATP, ninguém tava fazendo esses processos loucos aí, que era só fazer água, e a gente tava fazendo ATP. Mas o que vai acontecer, basicamente, é que durante aquele processo do ciclo de Krebs que a gente viu, no meio aqui a gente consegue... acontece um processo que ele rouba um elétron dessa molécula que a gente está usando aqui e coloca na membrana da mitocôndria. Então, o que vai acontecer? Esse elétron que foi roubado, ele vai ser passado pela membrana até chegar nesse final aqui. Enquanto isso, vários prótons, ou seja, moléculas de H+, elas vão sendo jogadas dentro da matriz da mitocôndria para fora. E com isso, a gente cria uma diferença de concentração que leva o hidrogênio a querer voltar para dentro da matriz mitocôndria. Nesse processo, a energia dessa diferença de concentração vai ser utilizada para poder fazer mais ATP. Então, essa fórmula aqui, ela meio que esconde bastante coisa. E só mostra esse pedacinho aqui que é do final, que vai mostrar que vai pegar 2 elétrons, 2 hidrogênios que estão na matriz e vai juntar com um O2 que a gente pegou da respiração mesmo, que a gente pegou lá do ar atmosférico, e jogou na nossa célula para poder fazer essa fusão e liberar água. Mas no final das contas, tudo isso aqui é um processo bem mais aprofundado, mas que se baseia em algo bem básico, que é a questão de dispersar, de uma molécula querer se dispersar na água. E o que acontece aqui é justamente isso. Eu tenho até uma animação aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. O que vai acontecer vai ser que essa aqui é a cara da enzima, ATP sintase, o nome dela. ATP sintase, logo, síntese de ATP, que é justamente o trabalho que ela faz. E o que vai acontecer é que quando os prótons de
de H+, passam de um lado ao outro da proteína, por esse pedaço aqui, que é um tubo, basicamente, ele acaba girando essa enzima. E quando ela gira, ela vai fazer igual uma roda d'água mesmo, ela vai produzindo, fazendo transformando essa água, que seria esse H+, que está passando por dentro dela, em energia quase que mecânica mesmo, para poder fazer essa ligação entre o ADP, para transformar em ATP. Aí esse cara aqui girando, e esses caras aqui embaixo vão grudar o ADP e transformar ele em ATP. Então, voltando aqui, a ATP sintase é essa última aqui, esse carinha vermelho, ele é justamente isso. Então, vai passar o H+ daqui para cá, e ele vai juntar o ADP com o fosfato inorgânico, que é um fosfato livre, e vai juntar ele em ATP. Nessa brincadeira, a gente vai fazer água, no caso, 3 moléculas de água, e cerca de 30 ATPs. Honestamente, cada fonte vai dizer um valor diferente para a produção de ATP, mas o que a gente vê geralmente é lá em torno de 30 mesmo. Então, no final das contas, na respiração celular, a gente vai ter 6 moléculas de água que são formadas, os 34 ATPs, que são da junção do, da glicose mais o ciclo de Krebs, mais a respiração, perdão, a cadeia respiratória, e 6 moléculas de CO2. Então, no total, eu vou ter 34 moléculas de ATP. Exatamente. Né? Aí, o Juan vai explicar daqui a pouquinho fermentação, e aí vocês vão ver a diferença, assim, gritante entre a quantidade de energia liberada na respiração celular e na fermentação. Guarda esse númerozinho aí de 34. Aí que eu vou começar a falar da fermentação. A gente tem aqui a imagem de um pão e a imagem de um copinho de cerveja. E eu imagino que vocês conheçam já cerveja e pão na vida de vocês, apesar de que vocês não deveriam conhecer a cerveja, vocês estão muito novos ainda para isso. Mas continuamos. A fermentação é um pouquinho. Tem uma fase que é igual à da respiração, mas ela vai ter uma etapa que é diferente, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela é. Então, de novo, glicose é glicose que é quebrada em 2 piruvatos e libera energia lá em forma de ATP. Acontece também no citoplasma. Só que aí, se vocês lembraram que eu falei daquela molécula grande lá louca, ela chama NAD+, e nesse processo de glicose também é produzido NADH desse NAD+. Então, quando você... Igual a glicose, a gente tem 2 ATPs, né? Igual a glicose da respiração, mas aí, mais tarde, a gente vai ter essa fase diferente, que é a regeneração do NAD+. E ela pode acontecer de 2 formas diferentes. Na fermentação alcoólica, ela vai ser alcoólica, logicamente. Ela vai produzir etanol. E na lática, a gente vai produzir lactato, e a gente vai dar o nome para essa fermentação de fermentação lática. Então, vamos entrar mais em detalhe. Glicose, a gente começa com a glicose, e... Deixa eu colocar o apontador. A gente começa com a glicose de novo. A gente faz a glicose, a gente gera 2 ATPs. Nessa brincadeira, a gente também pega o NAD+, transforma em NADH, e a gente gera 2 piruvatos. Até aqui é a mesma coisa que acontece lá na respiração. Só que o que vai acontecer de diferente é que, para se regenerar esse NAD+ aqui, ou seja, se regenerar e transformar o NAD+ de novo em NAD+, porque agora, depois da glicose, se transformou em NADH. Então, para a gente poder refazer esse NAD, que a gente precisa dele para poder a gente fazer a glicose, a gente vai ter que fazer uns processos diferentes aqui. No caso da fermentação alcoólica, a gente vai pegar o piruvato que a gente pegou lá do final da glicose, e a gente vai transformar ele primeiro nessa molécula que chama acetaldeído. E esse acetaldeído, ele tem um carbono a menos que o piruvato, que tem 3. O cara tem 2 apenas. E o que sobra, ele é transformado em CO2 também.
com esse acetaldeído, a gente vai poder produzir essa molécula aqui que todo mundo que já conhece, que é o etanol, e a gente consegue refazer esse NAD. E esse NAD aqui vai ser de novo utilizado para poder ajudar a quebrar a glicose de novo e fazer mais piruvato. Então a gente forma aqui um ciclo que a gente consegue produzir ATP enquanto tiver glicose, basicamente. Então a gente vai depender apenas da quantidade de glicose para a gente produzir o ATP. E a gente vai gerar esse etanol nessa brincadeira. E esse etanol que a gente vê que a gente tem na cerveja, ele é produzido justamente durante esse processo de fermentação alcoólica por essa levedura, esse fungo que se chama Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae justamente quer dizer da cerveja. Então o fungo, myces quer dizer fungo, basicamente. Sácaro vem de sacarose mesmo, ou seja, açúcar. Então é o fungo do açúcar da cerveja, basicamente. E é justamente, antes mesmo de saber que esse cara que existia, a gente já fazia cerveja, adoidado. E isso aqui é basicamente. Isso é essencial para a vida, né? Vamos combinar. Vamos conversar aqui que isso aqui, inclusive, é engraçado, né? Porque a gente descobriu isso aqui tem tipo, sei lá, 200 anos no máximo. E cerveja, eu sei, assim, É muito mais antiga do que isso, né? A gente tem milhares de anos que a gente tem. Então, na verdade, a gente descobriu exatamente o que fazia o processo de fermentação. A gente descobriu que é Saccharomyces, mas o processo de fermentação ele já é utilizado pela espécie humana desde muito antes disso, né? Sim, eu tô aqui. Quando a gente descobriu, a gente já chamou de Cerevisiae. Sim, mas no caso da cerveja, ela é uma bebida fermentada. Sim. Existem várias outras, né? O vinho é fermentado, o saquê é fermentado. E no caso do destilado, como eu faço? Porque o destilado também vai álcool, né? Mas aí a bebida destilada ela passa por um processo, né, que ela é justamente destilada, que ela vai basicamente pegar só o álcool, né, o conteúdo de álcool, e todo o resto vai ser meio que jogado fora, basicamente, se não me engano. Então, primeiro eu vou fazer ali no caso vamos pegar aqui o caso da pinga, né, que é o mais fácil da gente encontrar. Eu vou fazer um processo inicialmente de fermentação. Sim. Não é isso? Para que seja produzido o álcool. Exatamente. Nesse processo de fermentação alcoólica, e aí depois eu vou pegar aquela bebida que eu tenho ali e vou passar ela por um destilador, e aí ela vai subir ali álcool e mais algumas outras substâncias, né, porque não é álcool puro, mas que vão dar gosto, vão dar cor na bebida, e o que eu vou recolher lá do outro lado que é a bebida, então, destilada. Mas, inicialmente, ela passa por esse processo de fermentação. Sim. Né? Afinal de contas, é daqui que vem o álcool, né? Daquele processo de fermentação. Uhum. Inicialmente é só o açúcar, né? Somente a glicose. Que aí pode vir da cana, pode vir de outras... Da uva, né? Uhum. Tem uma bebida que se faz em presídio, que as pessoas pegam resto de comida mesmo, né? Frutas, especialmente, que é servido lá no refeitório, mastigam isso daí e cospem no balde. No que ele mastiga isso daí e cospe no balde, ele já está misturando ali organismos fermentadores. E aí deixa reservado, sofrendo o processo de fermentação. E aí depois só separa o que não é o que eles querem ingerir e bebe a bebida fermentada. Você já tinha ouvido falar disso?
Eu não conhecia, não. Isso é novidade pra mim. Sério? Você acredita que eu também nunca tinha ouvido falar isso? Foi alguns anos atrás, os meus alunos levaram inclusive a receita. Nossa. É um nome específico, agora eu esqueci o nome da bebida, acho que Maria Louca. Um troço assim, depois eu vou ver o nome certinho. Mas os alunos levaram para mim, eu não conhecia. Estavam apresentando fermentação para mim. E levaram inclusive a receita. Como que é feita a bebida certinha. Aí os outros alunos estão assim, ai, que nojo, não bebe, não bebe, não bebe. Não bebe. Deixou você dentro do presídio achando bebida assim, fermentada lá para ver se você não vai beber, né? Pois é. E também tem o caso do pão, né? Que também é uma fermentação alcoólica. Mas aí o que a gente vai ver basicamente é o fermento que a gente utiliza, né? Para poder justamente fazer a fermentação. Mas a gente não vai usar, no caso, o álcool dessa fermentação. A gente vai usar mais o CO2 que a gente libera ali durante a quebra deixa eu voltar. A quebra do piruvato e acetaldeído. Então esse gás aqui vai ser liberado justamente lá dentro do pão e esse gás vai aumentar ali o volume, né? Vai fazer bolhas basicamente lá na massa do pão e o pão vai ganhar um volume. É porque como o CO2 é liberado e a densidade dele é muito menor do que a densidade da massa, ele vai acabar criando caminhos até ser liberado no ar, não é isso? Sim. E é por isso que o pão vai ficando todo cheio de buraquinhos lá dentro, porque o CO2 está escapulindo. Inclusive, uma forma da gente saber quando o pão está pronto para ir para o forno é assim: você faz a massa, aí você separa uma bolinha dessa massa, antes dela começar a fermentação, faz uma bolinha e joga dentro d'água. E à medida que vai acontecendo esse processo de fermentação, o CO2 vai saindo, diminuindo a densidade da massa, porque está enchendo ela de ar, e a bolinha sobe. Na hora que a bolinha boia, o pão está pronto para ir para o forno. Eu não conheci esse processo, não. Legal, né? Isso também é uma questão do Enem. Ó, O Enem uma vez perguntou por que é que o padeiro fazia isso, qual é o gás que está sendo liberado ali no processo, por que dá esse gás ali dentro. É a fermentação liberando o CO2 para poder sair e deixar o pão fofinho. então, na fermentação lática, a gente vai ter um processo que de início é igual. A gente vai pegar a glicose, passar pelo processo de glicose e vai formar o piruvato. Depois desse piruvato, para a gente regenerar esse NAD+, que a gente gastou para poder fazer a glicose, a gente vai transformar esse piruvato em lactato diretamente. A gente não transforma o piruvato em acetaldeído primeiro e nem transforma ele em acetaldeído em etanol. A gente vai pegar o piruvato, transformar ele em lactato e dessa maneira a gente pega esse NADH e transforma ele de novo em NAD+, para a gente poder fazer mais glicose. Mesma ideia da fermentação alcoólica, mas de uma forma diferente. Assim. A gente vê isso basicamente nesses produtos que são feitos de leite. Afinal de contas, o nome desse processo justamente vem do leite. Na verdade, a fermentação lática vem por conta da presença de ácido lático, que nada mais do que uma modificaçãozinha aqui do lactato. Quando você coloca um H, você troca esse menos e coloca aqui um H, a gente transforma em OH, a gente forma uma molécula que se chama ácido lático, e esse ácido lático que é presente basicamente em leite azedo, ou quando a gente vê, quando a gente produz o lactato de uma forma mais controlada, e e esse que é basicamente o ácido que vem do leite, e o nome também para fermentação lática, que é uma fermentação de leite também, basicamente. Só que não é só, por exemplo, essa bactéria, o Lactobacillus bulgaricus, que vai fazer esse processo de fermentação lática, não. A gente também faz processo de fermentação lática, principalmente quando a gente faz uma atividade física bastante exacerbada. E justamente essa molécula de ácido lático, ela acaba se acumulando é, no nosso músculo, no tecido muscular principalmente,
e a gente fica cansado, a gente sente cansaço por conta dessa presença desse ácido lático em nossas quantidades. E por que que a gente precisa dessa forma de fermentação que só produz para a gente 2 ATPs em comparação com a respiração celular, que a gente produz 34, né, que a gente viu, que é muito mais eficaz, né, a respiração em comparação com essa fermentação lática. Acontecer por quê? Quando a gente faz uma atividade física muito intensa, a gente acaba gastando todo o ATP que a gente tem reservado lá no nosso músculo. E, e se a gente precisar de mais, por exemplo, se aparecesse aqui um leão atrás do Usain Bolt, ele ainda tem que correr desse leão, aí mesmo se ele tivesse cansado dos 200 metros que ele correu lá no Rio. Isso aqui é lá no Rio. Não vai aparecer um leão no Rio, não. A não ser que ele fuja do zoológico. Mas, se aparecesse, o Usain Bolt ainda teria essa fermentação lática para poder manter ele correndo do leão.